Imagine que a ideia de Deus, essa presença misteriosa e ancestral, não exista apenas nas escrituras ou nas tradições, mas literalmente em nosso cérebro. E se o divino, tão questionado e estudado ao longo da história, fosse na verdade um fenômeno neurológico? É essa a proposta do neuropsicólogo Jordan Grafman, um dos principais pesquisadores sobre o tema. Grafman desafia o tabu, afirmando que a ciência precisa investigar as crenças religiosas com o mesmo rigor e curiosidade que dedica a outros fenômenos humanos. Ele defende que a religião e a espiritualidade moldam nossas experiências e afetam nosso bem-estar, mas, para além disso, estão profundamente entrelaçadas em nossa neurobiologia. Segundo Grafman, até mesmo aqueles que se consideram ateus possuem representações do sagrado em suas mentes. Como se o cérebro estivesse programado para acreditar, para encontrar sentido e segurança no desconhecido. Neste vídeo, vamos explorar como a neurociência desbrava o universo das crenças, revelando que, talvez, a ideia de Deus esteja impressa em nós de uma forma que vai além do que jamais imaginamos. Acompanhe esta jornada, onde ciência e espiritualidade se encontram no mais intrigante de todos os lugares e dentro da mente humana. Deus existe no nosso cérebro? Imagine que Deus, essa presença misteriosa e atemporal, não habite apenas nas escrituras ou tradições, mas literalmente em nosso cérebro. E se o divino, tão debatido ao longo dos séculos, for na verdade uma manifestação neurológica? Essa é a provocante hipótese de Jordan Grafman, neuropsicólogo que explora como crenças espirituais moldam nossas experiências e afetam o bem-estar, sugerindo que elas podem estar profundamente entrelaçadas em nossa neurobiologia. Para Grafman, mesmo os ateus possuem uma representação do sagrado em suas mentes. É como se o cérebro fosse programado para acreditar e buscar sentido no desconhecido. Compreender a espiritualidade por meio da ciência é, segundo ele, uma jornada necessária. Grafman investiga como o cérebro processa essas crenças, influenciando nosso comportamento e impactando nossas relações. Uma vez que você foi exposto à ideia de Deus ou religião, adivinhe onde está? No seu cérebro. Então, até mesmo ateus têm uma representação de Deus em seus cérebros. Não podem escapar dele. Por causa disso, isso pode soar radical, mas eu digo, Deus existe. Tenho confiança de que Deus existe no cérebro. Então, podemos estudar Deus com segurança e em grande quantidade de detalhes examinando como o processo cerebral representa e permite nossos comportamentos associados à religião, relatou. Cerca de 85% da população mundial acredita em alguma vertente religiosa. Décadas de trabalho nas ciências sociais, lembrou o professor, descobriram que as crenças podem melhorar a saúde e o bem-estar das pessoas. Entretanto, a religião e a espiritualidade também amplificaram o conflito, a polarização e a opressão entre a humanidade ao longo da história. Jordan argumenta que o cérebro humano parece estar programado para acreditar, seja em Deus, Alá, Maomé, Shiva ou qualquer outra divindade que torne a experiência humana mais profunda. Isso ocorre, segundo o professor, devido a várias funções cognitivas que evoluíram para nos ajudar a interpretar o mundo e formar vínculos sociais. As referências, incluindo as religiosas, podem ter se desenvolvido como uma maneira de ajudar a humanidade ao longo da evolução a entender e lidar com o desconhecido, criando respostas para eventos naturais ou incompreensíveis, o que, por sua vez, poderia reduzir a ansiedade frente ao caos e à incerteza. O córtex pré-frontal é uma região do cérebro que desempenha um papel importante em várias funções, como regulação de emoções, comportamento e tomada de decisões. Segundo Jordan, ele também desempenha um papel fundamental na formação de confiança. Apesar de a maioria das pessoas ao redor do mundo se identificar como religiosa, a religiosidade e a espiritualidade são pouco estudadas. Esse processo, de aprender a confiar, teria uma função social crucial, vai ajudar a manter a coesão em grupos, criar normas, valores e rituais compartilhados que fortalecem laços comunitários e incentivam a cooperação. Ou seja, permite uma vida social em harmonia, pelo menos na teoria. Ele também observa que, ao longo da evolução, a capacidade de imaginar agentes ou seres invisíveis pode ter sido útil para antecipar ameaças ou interpretar sinais do ambiente.
Isso se traduziu em uma tendência do cérebro a criar padrões e significados, e mesmo quando eles não são evidentes, o que pode ser uma base para a formação de crenças sobrenaturais e religiosas. Dessa forma, a estrutura e o funcionamento do cérebro humano favorecem uma predisposição natural para a espiritualidade e a religiosidade, funcionando como uma ferramenta de sobrevivência tanto individual quanto coletiva. E como os filósofos estoicos responderiam a essa visão? Os estoicos acreditavam que a natureza, o logos, o princípio racional que governa o universo, habita dentro de cada ser humano. Para eles, o divino não estava fora de nós, mas sim dentro, em nossa própria razão e capacidade de viver virtuosamente. Ao ouvir a hipótese de que o Deus existe, e no cérebro, talvez os estoicos vissem nisso uma reafirmação de sua filosofia: o ser humano é uma extensão da razão universal, com uma predisposição natural para buscar sentido e conexão com algo maior. A visão de Grafman e o estoicismo se cruzam em um ponto essencial, da crença de que a mente humana possui uma tendência inata para o propósito e a ordem. Se, como Grafman sugere, nosso cérebro busca significados para lidar com a incerteza, os estoicos diriam que cabe a nós usar essa capacidade para viver em harmonia com o mundo e com o nosso próprio ser. Essa perspectiva também fortalece o ideal estoico de que o verdadeiro poder está em nossa mente, e não em algo externo. Assim, para o estoicismo, o Deus no cérebro não seria uma entidade sobrenatural, mas sim uma expressão do que há de mais elevado e racional em nós. É um convite para olharmos para dentro, para compreendermos que a busca pelo sagrado e pelo sentido talvez seja uma parte essencial de nossa própria natureza. Se essa ideia te intriga, convido você a embarcar nessa jornada, onde ciência e espiritualidade encontram um ponto comum no mistério da mente humana. Afinal, e se o que os estoicos chamavam de logos e o que a neurociência chama de programação cerebral para a crença forem apenas dois lados de uma mesma busca humana? Ao refletir sobre essa união entre ciência e filosofia, fica claro que a visão dos estoicos sobre o logos, a ordem racional e divina que permeia o universo, se encontra eco na ideia de que nosso cérebro é programado para buscar sentido e propósito. Para os estoicos, viver de acordo com o logos significava alinhar-se com essa ordem natural, aceitando os desafios e as incertezas da vida como partes essenciais do todo. Assim, se nossa neurobiologia nos inclina a buscar significado, isso reforça a ideia de que essa busca é mais do que uma escolha, ela é uma característica fundamental da natureza humana. Grafman argumenta que essa programação neurológica nos auxilia a lidar com a incerteza e a complexidade do mundo, algo que os estoicos reconheceriam como essencial para alcançar a paz interior. Epicteto, por exemplo, ensinava que devemos focar no que está sob nosso controle, nossos pensamentos e atitudes, enquanto aceitamos o que é inevitável. Se o cérebro busca padrões e significados para reduzir a ansiedade frente ao caos, os estoicos diriam que temos o poder de orientar essa busca com sabedoria, dirigindo nossos pensamentos ao que realmente importa. Sob essa ótica, a ciência moderna e o estoicismo caminham juntos, ambos defendem que, ao entender melhor a nossa natureza e os processos que moldam nossa percepção, podemos cultivar uma vida mais plena. A neurociência revela que nossa mente parece inclinada a acreditar, a criar padrões que sustentam nossa resiliência. Para os estoicos, essa resiliência é a chave para viver de acordo com a virtude, a única fonte genuína de felicidade e serenidade. Então, se nosso cérebro possui uma propensão para o sagrado, como diz Grafman, talvez isso seja uma expressão de nossa própria capacidade de transcendência, de viver em harmonia com o universo. A ideia de que o divino está no cérebro, de que somos naturalmente inclinados a buscar propósito e paz, pode ser um convite para um caminho mais estoico, reconhecer essa força interna e cultivá-la, não em busca de ilusões, mas de uma vida guiada pela razão e pela virtude. E assim, em nossa jornada para entender o que somos e o que acreditamos, talvez descubramos que a verdadeira espiritualidade não está apenas naquilo que veneramos, mas na forma como nos conectamos ao nosso próprio ser e ao mundo ao redor. Esse é o convite que os estoicos nos deixariam, viver em harmonia com nossa própria natureza, reconhecendo que a busca por sentido, seja ela inspirada pelo divino ou pela ciência, é o que dá significado à nossa existência. Deus existe no cérebro. A discussão sobre a existência de Deus e seu lugar em nossas vidas pode ser ampliada através da perspectiva científica apresentada pelo neuropsicólogo Jordan Grafman. Ele propõe que a ideia de Deus não está apenas ligada a tradições ou textos sagrados, mas é uma manifestação neurológica presente em nossos cérebros.
Essa visão sugere que a espiritualidade e a religiosidade estão profundamente entrelaçadas com nossa biologia, influenciando não só nossas crenças, mas também nosso bem-estar e interações sociais. Ao investigar como o cérebro processa essas crenças, Grafman abre espaço para uma compreensão mais ampla da espiritualidade humana, demonstrando que até mesmo os ateus possuem representações do sagrado, refletindo uma programação neurológica que busca sentido no desconhecido. A interseção entre a neurociência e a filosofia estoica também oferece insights valiosos. Para os estoicos, o divino reside na razão e na capacidade humana de viver virtuosamente. Essa sinergia entre o entendimento científico e as crenças filosóficas reforça a ideia de que a busca por significado é uma característica inerente à natureza humana. Assim, tanto a neurociência quanto o estoicismo nos convidam a olhar para dentro e reconhecer que a verdadeira espiritualidade pode ser encontrada em nossa própria mente, em vez de em entidades externas. Essa reflexão nos leva a um estado de maior harmonia e paz interior, ao mesmo tempo que nos permite aceitar as incertezas da vida com sabedoria. Se você se sentiu intrigado por essa abordagem que une ciência e espiritualidade, convido você a se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar este vídeo. Assim, podemos explorar juntos ainda mais sobre esses temas fascinantes. Para um melhor entendimento desse assunto, estou deixando 2 vídeos complementares que certamente enriquecerão sua reflexão.